Obrigado mais uma vez. Eu convido agora para tomar nosso posto, né, Rose? Filho, pai, amigo, morador, empresário, ex-presidente da associação, atualmente vereador por Belo Horizonte, Braulio Lara. Por favor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vários amigos aqui, vários conhecidos, várias pessoas que eu não conheço, né? Mas a alegria de a gente estar aqui com esse projeto é que nada do que vocês estão conhecendo agora, né, foi pensado ontem, foi pensado há muito tempo. Na verdade, foi uma forma que a gente viu de trabalhar e organizar o nosso espaço, a nossa comunidade, o nosso bairro. Então, faço aqui deferência a cada um que sempre lutou por isso, numa entidade como a Associação do Bairro Buritis, que já vai completar aí seus 26 anos. Então, foram muitas pessoas que lutaram, de fato, por esse exercício da cidadania, e assim a gente vai caminhando. Quando eu vim para o Buritis, né, foi justamente porque eu passei no vestibular do UniBH. Eu sou um filho da Uni, eu entrei na primeira turma de Ciência da Computação, e de lá para cá, a gente vai vendo a vida transformar, o bairro foi transformando, o UniBH é uma entidade de referência na nossa cidade e que está no coração do bairro Buritis, que em vários momentos até foi um bairro que foi criticado por ser um local de adensamento desordenado. Não, aqui nós somos uma prova de que é uma centralidade urbana e que funciona, que tem todos os serviços e que tem empresas, tem residências, pessoas de todas as conexões possíveis, enfim. E quando a gente trouxe a proposta de debater política aqui, muita gente falou, poxa, vocês são doidos, né? Ninguém vai querer ver esse negócio e tal. Eu falei, mas o caminho não é esse, o caminho é de construção, né? Faço a menção aqui, o senhor Edilson, que está aqui com seus cabelos brancos, de experiência, mas que está há muitos anos aqui no bairro, e nós tivemos a oportunidade de, escutando cada um, de percebendo cada um, a gente trazer esse encaminhamento. E hoje, eu fico muito satisfeito, presidente Romo, né, de ter a possibilidade de a gente ter uma palestra excelente, né, do Felipe Dávila, que, por favor, Felipe, vem cá para o palco. Pessoal, o Felipe, ele é um cientista político, ele é mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, ele fundou o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, e que já impactou mais de 1.000 municípios brasileiros através de implementação de políticas públicas e que formou mais de 8.000 lideranças que contribuem diariamente para a transformação da administração pública brasileira. Ele é escritor e tem 10 títulos publicados, sendo esse que está na minha mão aqui, que é o livro dos 10 Mandamentos, né, Felipe? Que, inclusive, está aqui no final. Quem quiser conhecer mais o livro, está disponível ali para quem puder contribuir, comprar um livro do Felipe, porque não só pelo livro, mas pela quantidade de ideias boas para a gente, de fato, transformar o nosso país. Então, Felipe, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Eu sei que a agenda hoje em BH, a gente acabou tendo a oportunidade de, conjugado com o Fórum Buritis na Política, que era uma pauta local, trazer uma pessoa que está numa pauta nacional, o senhor como pretenso candidato também à presidência da República, a gente sabe disso, mas hoje o assunto ele é acadêmico, né? A gente está aqui com alunos do curso de Direito, o curso de Gestão, e a gente tem várias pessoas aqui que certamente vão curtir muito a sua experiência, o seu conhecimento. Então, seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. E muito obrigado. Os 10 mandamentos do país que somos para o Brasil que queremos. Então, com a palavra, obrigado. Felipe Dávila. Muito obrigado, Braulio. Bom, boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui. Parabéns para a Associação de Bairro de Buritis, porque Rômulo, Rose, Braulio, é muito importante
O espírito cívico nasce na participação da comunidade, da sociedade. É isso aí, o Irã estava contando isso na palestra dele, é isso mesmo. A conscientização da política não começa só participando de campanha eleitoral, é participando da vida da comunidade, do bairro, ajudando a melhorar a vida pública. A sociedade tem que tomar mais controle da vida pública. Mas eu queria pegar o gancho hoje do desenvolvimento econômico, que a gente estava debatendo aqui com o doutor Bernardo, que vai olhar minha mão daqui a pouco, que eu machuquei, o Bernardo e o Irlan. Eu vou dar um flash para vocês de 3 momentos na história do Brasil e por que a gente não cresce na economia, por que o desenvolvimento econômico não está acontecendo. O primeiro, 1958, presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. O Brasil, no tempo do Juscelino, crescia 7,5% ao ano. Nós éramos a China daquela época. E não era só crescimento, geração de emprego, o otimismo que reinava no Brasil. Não era só economia, a cultura, Hélio Oiticica, Lígia Clark, a música, a bossa nova. O Brasil vivia um otimismo. Você saía da faculdade, não só conseguia emprego imediatamente, mas em 2 anos de trabalho você comprava o seu apartamento, você comprava o seu carro, a vida acontecia, porque uma economia que cresce 7,5%. Vocês todos que eu estou olhando aqui, tudo cara de jovens, vocês só sabem isso em livro de economia, porque vocês não têm noção do que é um país que crescer 7,5%. Pipoca emprego toda hora. E com o emprego vem a oportunidade, e com a oportunidade vem o otimismo, e com o otimismo vem a esperança, e o Brasil anda, cresce. Nós éramos a China daquela época. Vamos saltar agora para outro mineiro, Tancredo Neves, 1985. O Brasil vibrava mais do que ganhar o Campeonato Mineiro de Futebol, mais do que ganhar a Escola de Samba de Carnaval, era a vitória do Tancredo, que era a reesperança da democracia no Brasil, 1985. Naquele tempo, a gente já crescia 2,5%. 2,5%. O que aconteceu com o Brasil do Juscelino de 7,5% que cai para 2,5%? E essa média de 2,5% praticamente foi até o ano de 2000. O que aconteceu? Onde é que nós perdemos esse trem da história? Onde é que o Brasil crescia 7,5% passa a crescer 2,5%? Primeira data importante, 1980. O que aconteceu em 1980 no mundo? Em 1980, começou uma mudança importante de que o mundo tinha que entrar numa fase de abertura econômica, de mais mercado, de digitalização, de desburocratização, de privatização do Estado. 1979 foi a eleição de Margaret Thatcher na Inglaterra, 1980 foi a eleição de Reagan nos Estados Unidos. O que aconteceu enquanto o mundo estava nessa fase? Abrir economia, ingressar nas cadeias globais de valor, privatizar, desburocratizar. O que nós fizemos no Brasil? Criamos a Lei da Informática, reserva de mercado para a informática brasileira. Foi o maior atraso tecnológico da história do Brasil. Esse atraso continua até hoje. Até hoje, lá na lei, precisa ter conteúdo nacional no nosso produto, 30% precisa ser produzido conteúdo nacional. É o maior atraso tecnológico. Aí, você está lá com o telefone celular, o nosso telefone aqui custa 2 vezes mais caro que você comprar o telefone fora do Brasil. Você compra um carro aqui, custa 2 vezes mais caro do que comprar um carro fora do Brasil. O que é isso? É o preço de reserva de mercado. Reserva de mercado faz produto de pior qualidade, inferior tecnologicamente e muito mais caro para o consumidor. Esse é o sinônimo de reserva de mercado no Brasil. Reserva de mercado comeu emprego, porque a indústria brasileira foi perdendo competitividade. Perdeu competitividade, não consegue competir. Nos anos 80, nós exportávamos peça de caminhão, nós exportávamos manufaturados, perdemos todo esse mercado. Aliás, em 1980, o Brasil era mais rico que a Coreia do Sul. A renda per capita do Brasil era maior que a da Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul tem uma renda per capita 3 vezes maior que a do Brasil. Por quê? Porque eles fizeram a lição de casa.
abriram a economia, participam do comércio global, super competitivos, começaram lá em 1980 roubando o nosso mercado têxtil, da indústria têxtil, manufaturado, e hoje tem carro coreano, televisão coreana, telefone celular coreano, então em todas as áreas de tecnologia. Por quê? Começaram a criar valor agregado. Uma coisa importante que foi debatido aqui, mas que é de extrema importância. O que deixa um país rico? Ser competitivo no comércio internacional. Primeira coisa, nenhum país ficou rico fechando a economia, criando reserva de mercado, criando subsídio, protegendo a sua indústria. Todo país que ficou rico é país que compete internacionalmente. Até a China, que é um país comunista, descobriu que para tirar 800 milhões de chineses da pobreza, o país precisava crescer a ritmo de Juscelino Kubitschek. Precisava crescer 8% ao ano. E ao crescer 8% ao ano, de 1978, praticamente até um pouco antes da pandemia, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Então, nós temos de competir. E nós acabamos adotando essas reservas de mercado. Isso piorou a indústria brasileira, matou emprego. Eu estive no Porto Digital, em Recife, a semana passada. O que os jovens querem fazer? Ir embora do Brasil. Quem hoje é formado em programação de computação, quem hoje trabalha com game, tudo quer ir embora do Brasil. Por quê? Vou ganhar em dólar, vou ganhar em euro, viver bem, viver num lugar legal, sem violência, e ganho 5 vezes mais do que eu ficar aqui. Quero ir embora. Todo mundo indo embora. Nós estamos perdendo o melhor do capital humano brasileiro. Quem tem competência hoje está indo embora do Brasil. Por quê? Porque é um país que cresce hoje menos de 2%. Aliás, há 10 anos nós crescemos praticamente zero. Então, você sai da faculdade, cadê o emprego? Você quer fazer o seu próprio negócio, está lá a burocracia para infernizar a sua vida. Você quer, tudo é difícil. Aí você vai para fora, consegue fazer, encontra as grandes condições. Então, qual é a primeira medida que o Brasil precisa fazer? Abrir a economia. Nós precisamos abrir a economia, nós precisamos voltar a acreditar nos nossos empreendedores, na nossa capacidade empreendedora. E olha, eu vou dar um exemplo para vocês. De 2010 a 2020, o PIB do mundo cresceu 32%. O do Brasil cresceu 2,5%. 10 anos. Quando você pega os 2,5% e quebra, o da agricultura, que é o único setor da economia que compete internacionalmente, cresceu 30%. A indústria caiu 16%. Se não fosse o nosso agro, a gente estaria com um crescimento negativo no Brasil, há muito tempo. Por quê? Porque o nosso agro compete internacionalmente. O nosso agro está gerando riqueza para o Brasil, emprego para o Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas querem sair da cidade e ir para o campo, porque no campo é que está a oportunidade, não é mais na cidade. Aliás, Belo Horizonte, como São Paulo, como Rio de Janeiro, vai ter dificuldade de reter talento, porque a turma está indo para o agrotech. É a tecnologia no campo, é isso que está levando a turma a morar em outros lugares. Eu conheço bem a região do oeste da Bahia. É um espetáculo aquilo. Você olha para aquela região de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, parece que você está na Califórnia. Aquelas fazendas maravilhosas, pivô central, moçada trabalhando com máquina de último modelo, e o Brasil crescendo. O Brasil crescendo. Mas o que falta no nosso agro também? Falta produzir bens de maior valor agregado. Por quê? Em 1970, nós exportávamos os 5 maiores produtos da agricultura brasileira, continuam sendo os 5 produtos de hoje. A gente era milho, café, arroz, soja. Por quê? A gente não está conseguindo extrair valor disso. Nós temos aqui uma das regiões mais importantes na exportação de café do Brasil, em Minas. Sabe quanto custa 1 quilo de café torrado? Hoje, você vai no supermercado? Volta de R$20. Sabe quanto custa 1 quilo de cápsula do café da Nespresso? R$570. Pois é, isso chama valor agregado. Em vez de a gente vender o café em grão verde, ou torrado, que é um pouquinho de manufaturado, a gente poderia estar fazendo cápsula de café, em vez de vender por 20, vender por 570. Esse é o valor agregado que a gente está deixando na mesa. E mesmo na área mais competitiva do Brasil. Imagina em outras áreas.
Sabia que você pode aproveitar a casca de fruta para fazer adubo orgânico ou bioplástico? Olha o que tem de fermentação do que a gente chama hoje dos negócios sustentáveis na Amazônia. Um monte de oportunidade. Então, para o Brasil voltar a crescer, para vocês terem o crescimento Juscelino Kubitschek, o Brasil precisa fazer 3 coisas importantes. Primeiro é abrir a economia e competir internacionalmente. Aprender com o agro. A indústria precisa aprender com o agro. Vamos aprender com o agro. Está aí um setor da economia que cresce, prospera, gera emprego, riqueza e faz a economia crescer. Por que a gente não pode repetir o mesmo truque na indústria? Lógico que pode, mas para isso vai ter que combater o corporativismo privado, não é público. Porque, gente, tem o centrão na política e tem o centrão empresarial. A turma que gosta de ir para Brasília para ficar pedindo mais ajuda do governo, mais subsídio para a indústria, mais proteção para a indústria. E quanto mais pede, mais dinheiro do nosso imposto vai para poucos, não vem emprego para a gente, não vem benefício para a gente, ainda vem produto caro. Está errado. Como 40% da riqueza passa pelo Estado, esses empresários descobriram o seguinte: olha, é mais fácil capturar o Estado do que competir no mercado. Então, eu vou para Brasília, eu vou pedir ajuda para o governo, porque isso vale mais a pena para mim do que ficar competindo no mercado, ter concorrência, muito mais difícil. Então, a gente precisa fazer isso, abrir a economia, mais competição. Segunda coisa, nós ganhamos na loteria. O que o Brasil ganhou na loteria? A questão do meio ambiente. E essa eu vou explicar por quê, porque ela é muito importante. No século XX, os países ficavam ricos quando descobriam petróleo. Descobria petróleo, todo mundo queria petróleo, portanto, o petróleo era a grande commodity que enriqueceu muitos países no mundo. O que vai enriquecer país no século XXI é a economia de baixo carbono. E o Brasil é a maior superpotência no mundo da economia de baixo carbono. O Brasil tem área só degradada de 50 milhões de hectares hoje, que se nós usarmos 3 milhões de hectares das 50 milhões de áreas de hectares degradados, nós já vamos ser o primeiro país carbono neutro do mundo. Ou seja, o mundo está pagando para o Brasil reter carbono. Então, cada vez que você vê uma árvore queimando, a gente está rasgando dinheiro, a gente está queimando dinheiro, porque o mundo quer pagar para isso. Hoje, a economia de baixo carbono é a economia do futuro. É a economia do futuro. E o Brasil tem capacidade, como eu disse, de capturar 50% do carbono do mundo. Então, nós somos a superpotência ambiental. Mais do que isso, os investidores internacionais, hoje, têm mais de 200 trilhões de reais, ou seja, 50 trilhões de dólares, para investir no mundo, mas para esse investimento tem uma condição. Tem um carimbinho de 3 letras. É o A, o S e o G. O A que tem que respeitar o ambiental, o S que tem que olhar para o impacto social do investimento e o G de governança. Mas se a gente aproveitar esse nosso potencial, seguir essas 3 letrinhas, nós vamos ser o país que vai mais receber investimento no mundo. Então, vamos olhar para o ambiental. E vocês que são jovens, as 4 áreas que vão gerar emprego, dinheiro, negócio, empreendedorismo no Brasil e no mundo, são 4. A primeira é a economia digital. Vocês já sabem disso. A economia digital já está bombando e, como eu disse, os nossos jovens bem preparados estão indo embora do Brasil por causa da economia digital. A segunda área, a economia criativa. Essa é outra área que está crescendo muito, e o brasileiro é criativo, empreendedor, é uma área que está expandindo demais. A terceira é a economia ambiental. A área que o Bernardo estava dizendo, crescendo aqui mesmo, na região mais pobre, aqui do Vale do Jequitinhonha, de solar, o Brasil vai ser o maior produtor de energia renovável do mundo. Você pega o Nordeste brasileiro, é só isso. É eólica, fotovoltaica e biomassa. A biomassa é muito importante para estabilizar o sistema. Então, nós vamos ser os maiores produtores de energia renovável. Então, nós vamos precisar de mão de obra para serviço ambiental, para instalar placa solar, para fazer a economia rodar na energia limpa. E a quarta é a economia do cuidado. Uma população que envelhece abre um enorme caminho do que a gente chama da terceira idade. Desde cuidador, a turismo, a várias atividades. Aliás,
é a população hoje no Brasil com maior poder aquisitivo, são os cabelos brancos. Então, essa é uma outra área que vai crescer muito. Então, essas 4 áreas são as áreas do futuro. Aí a pergunta que hoje o Bernardo estava respondendo aqui, o doutor Bernardo e o Irlan, é essa, assim. Como entender a vocação econômica de cada estado? Cada estado tem uma vocação econômica. Não adianta querer ter a vocação da energia solar num lugar que tem sombra. Ou não adianta você querer fazer eólica se não tem vento. Então, como é que aproveita essas 4 áreas para criar a economia do futuro em Minas? Onde é que tem potencial para a economia digital? Onde é que tem potencial para a economia criativa? Onde é que tem potencial para a economia ambiental? Onde tem potencial para a economia do cuidado? O turismo pode ser parte disso. O turismo é uma das vocações do Brasil mais mal exploradas que nós temos. Para vocês terem uma ideia, o turismo não representa sequer 3% do PIB do Brasil. Em países como, por exemplo, Portugal, Espanha, chega a 20% do PIB é turismo. Para você ter uma ideia, sabe quantos turistas estrangeiros o Brasil recebe por ano? O Brasil recebe por ano 6 milhões de turistas estrangeiros. É o mesmo número que um único monumento na Europa recebe todos os anos. A Torre Eiffel, em Paris, recebe 6 milhões de turistas ano. Esse é o número de estrangeiros que visitam o Brasil anualmente. Um lugar que tem serra, praia, mato, floresta. É uma coisa inacreditável. Mas agora, por que o turismo precisa fazer para crescer? Precisa investir em infraestrutura, precisa investir em segurança, precisa investir em mão de obra. Eu brinco lá, eu estava em Salvador, eu falei, gente, como é que vocês querem atrair turismo se a gente pede uma água de coco, demora 40 minutos e você reclama, é paulista, está com pressa, 40 minutos para chegar uma água de coco, você acha que eu estou com pressa? É inacreditável, eles acham isso. E aí, como é que foi? Não, turismo é turismo, você espera serviço, você espera qualidade, você espera padrão nas coisas. Precisa ter boa estrada, precisa ter segurança. Segurança é a coisa que mais afugenta turista no Brasil hoje. Então, o desenvolvimento econômico depende de desenvolvermos as nossas vocações. E vocação só desenvolve se nós abrirmos a economia, se focarmos no nosso potencial ambiental e se nós fizermos as reformas do Estado. Não tem a menor chance do Brasil ser competitivo se tivermos o sistema tributário de hoje. É um manicômio tributário que nós temos, não é um regime tributário no Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 70% do PIB brasileiro, em torno de 5 trilhões de reais, é judicialização tributária. É briga na justiça, é dinheiro parado na justiça que podia estar gerando emprego, investimento, renda para o brasileiro. Olha, eu vou dar um exemplo de tão absurdo que é. Vamos dizer que eu exporto essa água aqui em Minas Gerais. A energia elétrica que eu uso para produzir essa água, para exportar, eu posso deduzir do ICMS, porque é exportação. Mas a energia elétrica que eu utilizar no escritório, eu não posso, eu tenho que pagar o ICMS. Você imagina cada item da produção, o que eu encaixo no que pode ser abatido e o que encaixo que eu tenho que pagar. Esse é o manicômio tributário do Brasil. É isso que acaba o Brasil. E como é que a gente pode melhorar isso? Não é só aprovando as reformas no Congresso, é pressionando o Congresso. Quem tem que pressionar, primeiro, é a sociedade. Na verdade, a reforma tributária não foi aprovada dessa vez, não foi por causa da política, foi por causa da sociedade dividida. A política, pela primeira vez, nós tínhamos um projeto com os 27 estados concordando em fazer o imposto de valor agregado, o famoso IBS. A sociedade é que estava dividida. O serviço começou a reclamar, nós vamos pagar muito imposto. Aí o comércio foi lá e reclamou. A indústria foi lá e reclamou. Aí a divisão na sociedade é que deu o governo o pretexto para engavetar o projeto e criar um novo projeto, que foi um desastre, feito pela... Imagina só, o governo escolheu a Receita Federal para fazer uma reforma tributária. É óbvio que ia ser ruim, porque o negócio deles é só arrecadar. Então, o que nós temos que fazer? Como é que o governo pode ajudar essa discussão a acontecer? Primeiro, o Brasil entrar na OCDE. Por que na OCDE? Por que na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico? Porque aquilo tem uma regra que vai padronizar a regra brasileira, tributária, trabalhista. Isso vai ajudar o Brasil a modernizar a sua legislação.
e a gente parar de inventar jabuticaba. Porque senão a gente fica inventando uma lei que não tem nada a ver com a lei mundial. E uma das letrinhas que eu estava falando do ASG é o G de governança, é compliance, tem que ser igual. A regra, quanto mais parecida for com o padrão mundial, melhor para a gente. Facilita a vida do empreendedor, dá mais segurança para o investidor e a gente vai conseguir progredir no país. Agora, gente, para fazer essa mudança, é lembrar o que o Irlan falou. 70% dos brasileiros não se recordam quem votou para deputado na última eleição. Então, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. É o voto consciente. É o voto pensando na história das pessoas. Porque o nosso auto-engano é escutar discurso bonito sem ler a biografia das pessoas. Porque a biografia das pessoas diz a história da pessoa e, portanto, o que ela vai fazer à frente. Ainda mais quando a batalha começar a ficar difícil. Quando começa a ter pressão, tudo discurso de fachada é enterrado e as pessoas voltam ao que eu chamo ao seu estado de conforto. E o estado de conforto é a sua história. Então é muito importante o voto consciente. O que vai mudar o Brasil não é pesquisa eleitoral, o que vai mudar o Brasil é o voto consciente, é o poder do voto de todos vocês. Vocês têm poder de fazer a escolha certa. Aqui hoje à mesa tinham 3 postulantes. Olha aí, não dá para dizer que não tem escolha, mas precisa fazer a lição de casa, precisa saber escolher. E se nós escolhermos certo, nós vamos reviver as épocas de Juscelino Kubitschek, o Brasil crescendo 7,5%. Se nós votarmos errado, continuamos a escolher o mal menor, nós vamos continuar vendo vocês, jovens, indo embora desse país. E isso vai ser uma tragédia para o Brasil. Porque o Brasil precisa de vocês para o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e prosperar. E a pergunta dessa eleição é: como o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e prosperar? E não acredite nas fórmulas antigas, que é com mais Estado, que é com mais intervenção do governo, que é com mais proteção, que é com mais reserva de mercado. Porque a história mostra que esse foi o caminho errado que nós pegamos a partir dos anos 80 e que afundou o Brasil. O Brasil tem que voltar a crescer, temos tudo para crescer. Riqueza nacional, prosperidade, mentalidade empreendedora, inovadores. O que nós precisamos hoje é de um mercado que funcione, de um Estado que não atrapalhe a vida daqueles que querem gerar renda, emprego e riqueza para o Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo. Pessoal, a gente hoje teve uma agenda extensa, mas há espaço para uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Como? Por favor. Senhor Edilson, espera aí, vou levar o microfone. Bom. Ok, 2 perguntas, então. Com o maior prazer. Agora funcionou. Bom, primeiro, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Tá? Seja feliz nessa campanha. Muito obrigado. Tá? Segundo, parabéns pela sua lúcida exposição e dos problemas que a gente tem. Tá? E o senhor sabe muito bem, Juscelino Kubitschek, ele gostaria de fazer a revolução que ele fez industrial na questão da agricultura. Ele sabia que o Brasil é ainda o único país do mundo que tem terra para plantar e ter energia, para ele e para o resto do mundo. É verdade. Não é? Então, nós temos que levar isso. Mas eu queria dizer também para o senhor o seguinte: a base de tudo isso chama-se educação. Correto. Não é? Se a gente não começar com a educação sólida, com princípios e valores sólidos, é muito difícil mudar uma sociedade que está aí. Não é? E não teremos oportunidade para todos. E se não tivermos também condições de ensinar uma língua, alfabetizar pessoa em uma língua, não é ensinar. Porque os cursos de inglês que estão aí, francês, alemão,
eu já passei por muitos, mas muitos não falam. Por quê? Porque não são alfabetizados, não ouvem os sons das palavras, não têm condição de prosperar. E pior ainda, o curso entra com gramática na primeira aula. Gente, desestimula. O seu filho pequenininho, você tem filhos pequenos, né? A criança começa a ouvir, fala, sem saber que aquilo é garrafa, depois liga, né, a palavra ao objeto, constrói uma frase. A gramática vem com 14 anos. Desculpe estar me estendendo, mas a pergunta é sobre educação. O que o senhor acha? Excelente pergunta, é isso mesmo. Não tem como aumentar a produtividade do Brasil com um baixo nível de educação. Mas a educação tem um lado bom. Nós todos já concordamos com o diagnóstico na educação, agora precisa implementar. Mas não há mais disputa em torno do diagnóstico. E isso já é um caminho, isso é um enorme caminho. Nesse diagnóstico, eu olho a educação em 4 partes. Primeiro, temos de investir cada vez mais a ciência mostra na primeira infância. A primeira infância é fundamental. É ali que o cérebro da criança é feito. Do 0 aos 4 anos tem uma importância incrível. A criança precisa ser exposta ao maior número de palavras, à criatividade, precisa ser exposta a jogos, a tudo que estimula a criatividade da criança. É uma fase muito importante da formação do cérebro. E veja o senhor, tem um exemplo de educação de primeira infância espetacular em Pernambuco, o Compass. O Compass é uma experiência de sucesso. Precisamos aproveitar, nós precisamos aprender mais com o Brasil que dá certo, porque tem um monte de Brasil que dá certo. Então, o Compass é uma forma de a gente traduzir essa história da primeira infância para outros municípios brasileiros. Na parte da alfabetização, o grande exemplo do Brasil é o Ceará. O Ceará criou um sistema de alfabetização extraindo parte do ICMS, transformando no ICMS da educação, que é dado para os municípios conforme eles atingem os níveis de alfabetização determinados, e da assistência técnica. E isso fez que hoje o modelo do Ceará já é utilizado por 13 estados brasileiros que utilizam o modelo do Ceará como um modelo básico para essa formação do Fundamental 1, que é a alfabetização. Nós precisamos ter as crianças, evidentemente, plenamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. Porque, senão, o sonho dele ser programador não vai acontecer se ele não aprendeu bem tabuada. E conhecimento é cumulativo. Se não aprender bem a tabuada, nunca vai conseguir fazer programação, porque você vai perdendo, você vai ter dificuldade em aprender álgebra, em geometria, portanto, você não consegue prosperar na carreira, e aí cai no desinteresse. O terceiro ponto importante, e esse é o mais importante, todos os países que melhoraram a educação investiram na melhoria da carreira do professor. O professor passa a ser a figura-chave. E para o professor ser figura-chave, nós vamos ter que fazer coisa que muita gente do ramo da educação não gosta, mas tem que fazer. O que os países fizeram? Primeira coisa, para ser professor, só pode entrar os top 20% que formarem no Enem. Essa é a meta, essa é a barra alta. Tem que colocar a barra alta. Segunda coisa, curso de pedagogia tem que ser tempo integral, com aula prática e aula teórica. Hoje, no Brasil, o curso de pedagogia é só teórico. O coitado do professor, você entra numa sala de aula, ele não tem ideia como dar uma aula. Ele não tem ideia como ganhar a classe. Aí você fica entediado, aí você fica olhando no celular, aí você vai embora antes da aula acabar. Por quê? Porque ele não aprendeu a aula. E hoje, é mais vergonhoso ainda que 52% dos professores se formaram em curso à distância, em EAD. Esse, então, não tem noção do que é uma aula. Então, nós precisamos ter uma barra alta para não deixar professor que não sabe dar aula entrar na sala de aula. Porque você mata a curiosidade de uma criança, de um aluno, para o resto da vida. O cara vai embora falando que é a coisa mais chata do mundo que ele está lá, e que não faz sentido. Não é à toa que 48% dos nossos jovens abandonam o ensino médio. Chega no ensino médio e fala, o que eu estou fazendo aqui na sala de aula? Eu vou trabalhar, vou fazer uma coisa mais produtiva com a minha vida do que ficar sentado aqui. Então, nós precisamos trabalhar na formação de professor. Escola de tempo integral, fundamental para ter esse vínculo com o professor. E, finalmente, os cursos profissionalizantes. E aí, aqui, Minas Gerais é mais um exemplo. O Trilhas de Saber do Zema é um curso espetacular, o Trilhas de Futuro do Zema é um programa espetacular do quê? De
capacitação profissional de acordo com as profissões que estão sendo demandadas pelo mercado. Não é de você fazer um curso de capacitação profissional que não tem mercado. Tem que fazer para o que tem mercado. E aí trazer a iniciativa privada para dentro, para ajudar a formar a mão de obra qualificada no ensino médio, é fundamental. Então, a educação, nós temos que fazer educação básica. E o que nós vamos fazer no nosso programa? É muito simples. É dar uma meta nacional para os estados e municípios, dar autonomia para os estados e municípios perseverar aquela meta. Qual que é a meta que nós vamos fazer? O Brasil vai ter que estar no top 20 do exame do PISA em 7 anos. Por quê? Porque tem um exame internacional que está mensurando o grau de conhecimento de todos os jovens aos 15 anos. Para que a gente tem que inventar a roda? Se tem um exame internacional que faz isso, qual é a responsabilidade e autonomia que o estado e o município vai ter para atingir aquela meta? Então, educação fundamental. Boa pergunta. Muito obrigado. Pessoal, então só mais uma rapidinho, eu acho que o senhor tinha levantado a mão. Jogo rápido. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de fala. Estou aqui representando a nossa UCJ, que é a nossa consultoria júnior do UniBH. Agradecer também a nossa parceria com a Associação do Buritis. E eu gostaria de te agradecer, eu te conheci há algumas poucas horas, eu ouvi falar de você e vi o seu trabalho, assim, pouco ainda. E a sua aula hoje foi assim, espetacular, parabéns. E a minha dúvida é sobre uma questão que eu tenho comigo há muito tempo. Eu sou empreendedor, apesar da minha idade, eu já empreendo há algum tempo, e assim, é muito difícil para nós podermos, de fato, empreender. E uma dúvida que eu tenho é a seguinte: uma empresa, uma pessoa, para ela sobreviver, ela tem que ter lucro. Nós temos que fazer dinheiro, nós temos que gerar dinheiro, certo? E uma dúvida minha que eu tenho é o Estado. Como que o Estado poderia dar lucro? Porque o público, geralmente a gente escuta que o público não pode dar lucro. E a minha dúvida é, por que não dar lucro? Por que o público não pode dar lucro? Né? Essa é a minha questão hoje. Muito obrigado a todos. Muito boa pergunta. Aliás, o presidente Bolsonaro está bravo porque a Petrobras teve muito lucro, porque ela é eficiente, competente, ela ganhou dinheiro, agora fala que o lucro é imoral. Como não? É imoral não. Você está no mercado, é para ser competitivo, é para ganhar mercado. E a Petrobras tem, sim, conhecimento em exploração de petróleo em água profunda, que é talvez um dos melhores do mundo. E a gente conseguiu diminuir o custo extraindo petróleo do pré-sal. Então, tá bom. Mas o ideal é o Estado deixar a iniciativa privada trabalhar. E o ideal é ela zelar pela qualidade do serviço público. E como é que zela? Um dos capítulos do meu livro eu falo que a gente tem que deixar, o Estado tem que ser um Estado prestador de serviço. E o que é o Estado prestador de serviço? O cidadão tem que estar no centro. Você está falando de educação? A gente fala assim, o Brasil gasta 5,8% do PIB em educação. Tá bom, mas quanto que está gastando com o aprendizado do aluno? O aluno está aprendendo? Porque se não está aprendendo, você está gastando dinheiro com a máquina da educação. A máquina da educação não interessa. A mesma coisa com a saúde. Gastamos muito com a saúde. Bom, mas está sendo atendido? Quantos procedimentos tiveram? Foi curado as doenças? Teve prontuário eletrônico? O médico da família está resolvendo maiores problemas e não deixando afogar a saúde terciária? É isso que a gente precisa saber. Então, essa história de colocar o cidadão no centro, isso muda o olhar do serviço público. Porque, no fundo, o que você está fazendo? Você está empreendendo? Você precisa saber como é que vai facilitar a tua vida, e não dificultar a sua vida. Outro dia eu estava conversando com um grupo de empresários, pequenos empresários. Ele tinha o Simples, ele começou a fazer uma loja. Aí começou a cadeia da loja a crescer. Agora ele tem 5 lojas. O que ele fala? Esse imposto não me deixa crescer. Então, o que eu estou fazendo? Abrindo uma loja em nome de cada membro da minha família para não perder o benefício do Simples. Então, que sistema é esse que você cria para manter você sempre pequenininho? Você sempre ficar pequenininho. Não é para você crescer, não, viu? Nós queremos que você empreenda, mas você fique aqui no Buritis e não vai do Buritis para o mundo. Aí você pega um país que nem Israel, que o mercado doméstico é desse tamanho, qualquer jovem da tua idade já está pensando num produto que ele vai vender no mundo. Porque se não vender no mundo, não tem mercado interno para ele. A gente é muito viciado no mercado interno, o tamanho do mercado interno brasileiro, o mercado interno é gigantesco. Então, a gente perde, às vezes, essa referência do que eu vou fazer daqui para o mundo. Então, segunda coisa, qual é o grande problema de empreender no Brasil? O passivo que você deixa. E numa empresa de tecnologia, que o índice de mortalidade é altíssimo, se você fracassar 3 vezes, você vai consumir a sua herança, o que teu pai deixou, o que sua mãe deixou, porque vai ter passivo trabalhista, passivo fiscal, passivo... É um negócio inacreditável. Então, porque aí como é que as empresas fazem hoje para empreender os jovens aqui? Pode pegar todas essas empresas brasileiras. O que você faz?
Você cria uma empresa nos Estados Unidos, aí você cria a filial no Brasil, porque se der errado a filial do Brasil, não contamina o investidor que está lá fora protegido. Por isso que a gente começou a ter uma profusão de todas essas empresas que você vê falar, o brasileiro que está empreendendo lá fora. Empreendendo lá fora não, ele criou aqui uma casca para ficar atrelado a uma empresa lá fora, que tem uma outra governança, porque se der as coisas erradas, não vai dar errado aqui. Né? Então, esse é o problema que nós temos. Por isso, a nossa legislação tem que estar de acordo com a legislação do mundo, porque senão nós vamos perder empresas, talento. Esses unicórnios brasileiros que estão sendo lá, entrando em bolsa nos Estados Unidos, podia estar sendo feito aqui, mas não está aqui por causa da legislação. A legislação impede que você fique grande. E se você ficar grande, o Estado vai lá o dia seguinte e te taxa. A gente estava combinando aqui de valores agregados. Como é que cria valor agregado? Por que a gente tem dificuldade de criar valor agregado? Porque uma coisa é o seguinte, você exporta o café in natura, é uma coisa. Se você vai beneficiar o café, já mudou o KNAE. Não é? É isso aí. Então, o que acontece? Tudo isso atrapalha a vida da pessoa. Você vai pagar imposto antes de começar a agregar o primeiro valor no seu arroz ou no seu café. E aí você mata. Aí o que acontece? Você vai querer criar coisa fora do Brasil. Então, nós temos de estar em sintonia com esse mundo do empreendedorismo. Porque se nós tivermos, nós vamos atrair talentos para o Brasil. E a coisa que mais faz um país crescer é atrair capital humano. Aliás, os Estados Unidos virou os Estados Unidos porque durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler começou a perseguir os judeus. E o que aconteceu? Todos os judeus foram embora para os Estados Unidos e foram para as grandes universidades americanas. E aquilo foi a maior profusão de avanço tecnológico na história dos Estados Unidos. Então, como a ignorância dos outros beneficia outros países, né? Então, é o Brasil, é isso. Nós temos tudo para fazer isso. Então, continue empreendendo e vamos lutar por um Brasil melhor. Felipe Dávila. Muito obrigado. Pessoal, agradeço a participação de todos vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, entra no Instagram, @LFDávila. Pode mandar lá do direct do Felipe, que ele se vira lá para responder. Né? E fica aqui meu agradecimento aos professores, coordenadores, alunos que estão aqui presentes, Associação do Bairro Buritis, Romo, presidente, Arroz, vice-presidente, e todos os debatedores que estiveram aqui presentes também, enfim, toda a comunidade, porque é assim que a gente vai, de fato, galgando um espaço e caminhando em prol de um país melhor. Boa noite a todos, e o livro do Felipe Dávila está lá no fundo, lá com Carlos Rosas, lá, quem quiser, está no jeito.